Como criar uma proposta de valor irresistível para aumentar o faturamento da sua empresa? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Gestão na Prática, série número 39. São 39 semanas ensinando gestão na prática para vocês aqui nessa série. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E hoje eu quero compartilhar com vocês um dos pontos mais poderosos para você aumentar o faturamento da sua empresa, criando uma proposta de valor tão convincente que fará com que seus clientes escolham você, mesmo que o seu concorrente tenha um preço mais baixo. E para você que não me conhece, é a primeira vez que está aqui no canal, eu sou o Marcos Leal, administrador de empresas, professor de gestão, consultor empresarial e criador do método administrador de resultado que já transformou mais de 200 negócios e 200 empresários. Sejam muito bem-vindos para aprender sobre gestão na prática, mesmo que você não entenda de gestão, esteja no operacional, esteja afogado, trabalhando muito na sua empresa, é hora de dar o primeiro passo para se libertar, para melhorar a gestão do seu negócio, multiplicar os seus lucros, crescer sua empresa com liberdade em 90 dias. Então, essa apresentação é para você que não tem conhecimento de gestão, que está afogado no operacional e quer se libertar de uma vez por todas para fazer a sua empresa crescer. E hoje eu quero falar com você sobre algo muito interessante. Primeiro, nosso grande objetivo é tratar o que é de fato uma proposta de valor. Eu vou falar para você por que a maioria dos empresários erra nesse ponto e vou trazer os elementos que tornam uma proposta de valor irresistível. Além do mais, eu vou trazer exemplos práticos para que a gente veja na prática de fato como pequenas empresas aplicaram isso e tiveram resultado, e também um passo a passo simples para você começar ainda hoje. Então, papel e caneta na mão, se prepara porque a aula está só começando. Só que antes da gente vir de fato para o conteúdo, eu preciso fazer um acordo com você. Primeiro, eu quero que você seja honesto com você, com a sua empresa e com o futuro de tudo que você está preparando aqui, agora, nesse momento. A verdade é que o primeiro passo é muito importante para a sua mudança real. E principalmente que você esteja disposto a mudar, para que você saia do estado atual que você está, da desorganização, da bagunça, do caos, do excesso operacional que você tem, né, a falta de lucro, a falta de liberdade, para construir uma empresa que é verdadeiramente lucrativa e independente. Então, essa apresentação aqui, ela não é sobre soluções mágicas, ela é sobre uma transformação real baseada em princípios sólidos de gestão. Então, se prepara, porque você vai ter que sair da zona de conforto para poder alcançar os resultados que você tanto quer. Mas vamos lá. Por que falar sobre proposta de valor irresistível? Qual que é a diferença entre sobreviver e prosperar no mercado? Então, antes de qualquer coisa, eu queria falar com você o seguinte. Muitas vezes as pessoas confundem uma proposta irresistível com mentir para o seu cliente, com criar coisas, né, falar coisas para o seu cliente só para cobrar mais caro ou só mesmo para vender. E, na verdade, não é bem assim que esse jogo funciona. E tudo isso aqui tem um problema invisível. Muitos dos empresários, eles não vendem porque eles não sabem explicar o que eles realmente entregam. E daí vem, de fato, o nome proposta de valor. Porque muitas vezes os empresários confundem entregar valor com benefícios, com atributos, com características de um produto ou serviço. O cliente ele não entende por que ele deveria escolher a sua empresa e acaba escolhendo por preço. Se fosse por preço, por que uma pessoa escolheria, por exemplo, entre, não sei, um Gol, um carro Gol e uma Ferrari?
se ambos os veículos te levam para o mesmo lugar. Se ambos os veículos fazem você sair do lugar que você está até o seu destino. Então, por que escolher uma Ferrari entre um Gol, sendo que uma Ferrari você compra quantos milhares de carros Gol, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa perceber e entender que muitas vezes a gente não consegue nem explicar direito aquilo que a gente vende. A gente não consegue transmitir a proposta de valor para o nosso cliente e por isso, muitas vezes o cliente não entende o nosso preço, o nosso propósito, a nossa entrega e acaba comparando, levando essa conversa para o preço e optando pelo mais barato. E sem uma proposta de valor clara, o seu negócio fica invisível no mercado. Mesmo que você tenha um produto bom, um serviço bom, a mensagem ela não vai conectar com o seu cliente e as vendas elas não vão acontecer. E aí a realidade disso é o quê? Frustração, estagnação, queda de faturamento, seu lucro vai pelo ralo, né? Então, quando a sua proposta de valor é fraca, a única arma que você vai ter é o desconto. E desconto destrói o lucro. Mas aí você pode se perguntar, pô, Marcos, você falou sobre o erro invisível, sobre não saber falar sobre o meu produto, sobre o meu serviço, e eu não sei entregar valor, e aí o meu cliente vai pelo preço, mas como é que eu monto isso? Né? O que é uma proposta de valor bem construída? Só para você entender, existem alguns elementos, alguns pontos, né, que eu vou inclusive trazer o passo a passo para você construir a proposta de valor do seu negócio, mas você precisa entender que existem alguns conceitos centrais em torno da proposta de valor que faz com que ela, de fato, entregue aquilo que o cliente quer comprar. É como se, ao apresentar o produto para o seu cliente, ele pensasse assim, nossa, é perfeitamente aquilo que eu queria. Então a proposta de valor ela tem alguns pontos, né? A proposta de valor bem construída, ela aumenta o faturamento da tua empresa sem esforço. Ou seja, os seus clientes entendem rapidamente o valor que você entrega, encurtando o ciclo de vendas e reduzindo objeções. Ela também cria uma diferenciação clara, porque ela vai destacar a sua empresa da sua concorrência, permitindo que você saia da guerra de preços e entre numa competição por valor. Ela também vai gerar o desejo de mercado. Veja bem, a tua proposta de valor, quando bem construída, bem definida, ela vai transformar o teu produto em algo que as pessoas querem ter. Não apenas em uma opção disponível. Você já parou para pensar quantas vezes você comprou algo, comprou um produto, alguma coisa de alguém não porque você queria, mas porque você precisava daquilo e só tinha talvez uma única pessoa que te fornecesse aquele produto ou serviço? Imagina que você comprou aquilo não porque você queria, mas porque você se sentiu obrigado a comprar algo, mesmo contra a tua vontade, mesmo contra atender às necessidades que você tinha naquele momento. E por fim, uma proposta de valor bem construída, ela estabelece confiança imediata. Por quê? Porque ela demonstra que você entende das necessidades do seu cliente e tem uma solução específica para elas. Então, quando você constrói uma proposta de valor para o teu cliente baseado em coisas reais e elementos que de fato vão fazer a diferença, isso por si só já é um ganho competitivo, principalmente para pessoas que se posicionam por preço, se posicionam através da maneira errada, sem uma proposta de valor coerente que vai de fato atrair a atenção do seu cliente em potencial. Então vamos lá, o que é uma proposta de valor? Vamos pegar já a partir desse ponto e entender o conceito. Até agora eu trouxe para você os elementos para você entender a importância de uma proposta de valor, né, a oportunidade que isso vai gerar para o teu negócio e principalmente entender o que é. Uma proposta de valor é uma promessa clara que a sua empresa entrega porque o cliente deve comprar de você e não do seu concorrente. Então, quando a gente está falando de uma proposta de valor para o seu negócio, né, para o seu produto, para o seu serviço, a gente está falando do que você entrega. Não na forma de um produto ou de um serviço, mas na forma da transformação, do desejo, do resultado.
Então, sempre que a gente fala de proposta de valor, a gente está pensando no cliente já pós uso do seu produto ou serviço. Por quê? Porque é quando, de fato, ele vai desfrutar da transformação, dos benefícios, dos resultados, de tudo aquilo que ele, de fato, deseja. Então, pensa comigo. Quando você vai numa loja de material de construção, por exemplo, e você quer comprar uma furadeira. Toda vez que uma pessoa quer comprar uma furadeira, a furadeira é o objeto, é a ferramenta, é o produto. E se você vende uma furadeira baseado nas suas características, nos seus elementos, na cor, na construção, no material, na potência, talvez aquilo não gere tanto valor para o cliente. Mas quando você, como um vendedor, pensa no seu cliente como um elemento de transformação e vê que a furadeira é um agente que vai causar essa transformação, você pensa assim, você vai falar com o seu cliente, para que você quer uma furadeira? Qual é a superfície? Você tem um objetivo específico? O seu cliente pode dizer assim, eu quero fazer alguns furos para colocar alguns vasos de planta na parede, ou eu quero furar o forro de gesso da minha casa. Então, quando você pensa não no produto, mas na transformação que esse produto vai gerar para o seu cliente, você começa a pensar em qual transformação você entrega para ele. Porque no fim das contas, o teu cliente ele não está buscando, por exemplo, uma furadeira. Ele está buscando um furo na parede que vai pendurar um objeto, um quadro, um vaso de planta ou uma rede, enfim, alguma coisa. Então sempre pense que a proposta de valor é justamente a transformação e exatamente aquilo que você entrega de valor para o seu cliente que faz ele comprar de você e não do seu concorrente. Bom, então essa é a forma que você vai ter para que você conecte a dor e o desejo do seu cliente com o produto, com a solução que você vende. Isso faz com que você tenha um posicionamento no seu mercado, faz com que o seu cliente enxergue valor antes mesmo de olhar para o preço do seu produto. Então, a proposta de valor ela é uma resposta convincente para uma pergunta: por que eu devo comprar de você e não do seu concorrente? Então pensa, por que o teu cliente deveria comprar de você e não do seu concorrente? Quando você entende essa pergunta e você sabe qual é a resposta, você entende o valor que você entrega em relação ao seu concorrente. Isso não significa, por exemplo, que basta entender isso e ninguém vai deixar de comprar de você só porque talvez o seu preço seja mais caro que o concorrente. Mas quando você consegue conectar isso na cabeça do seu cliente, você mostra que você tem valor, muitas vezes isso vai depender também do cliente que valoriza, né, o valor percebido, o valor irresistível e faz com que ele escolha comprar de você e não do seu concorrente. Mas eu te falei o que é uma proposta de valor e eu também vou te dizer o que não é uma proposta de valor. E aí a gente precisa entender o seguinte, uma proposta de valor ela não é um slogan bonitinho, que você, sei lá, usa uma frase de efeito, né, sem substância nenhuma, que não gera vendas. Então, isso não é uma proposta de valor. Também não é uma proposta de valor simplesmente dar desconto. Até porque dar desconto é uma estratégia. É uma estratégia para que você possa fazer fechamentos de vendas com o melhor meio de pagamento para você. Olha só, uma proposta de valor também não é copiar do seu concorrente. Isso significa que cada empresa ela precisa ter uma proposta única de valor e que isso seja autêntico, baseado nos verdadeiros pontos fortes e diferenciais do seu negócio. Então, pessoal, uma proposta de valor eficaz, ela não é sobre parecer melhor, mas sobre realmente ser melhor do que o seu concorrente em todos os aspectos que importam para o seu cliente. Então, nada de parecer bonitinho. Sabe aquela coisa de lobo em pele de cordeiro?
Então, nada de você querer ser bonitinho, chique, né? Enfim. E quando você entrega uma experiência meia boca, um produto meia boca. Então, nada disso, tá? Proposta de valor, ela é e cumpre de fato aquilo que está na proposta. Bom, e por que esse tema é importante para você e por que ele também é uma oportunidade? A maioria das pequenas empresas no Brasil, elas competem apenas por preço. E isso gera alguns pontos. Primeiro, isso traz uma margem cada vez mais apertada. Então as empresas elas vão começar a ter menos lucro, né? Elas vão ter dificuldade de crescimento sustentável e vão ter clientes sem fidelidade. Por quê? Porque cliente que vem por preço vai... E o cliente que não tem fidelidade, cliente que vem por preço, cliente que vai por preço, ele vai embora por qualquer desconto. E isso gera, inclusive, um estresse constante para você que é dono da empresa. Por quê? Porque você acaba tendo que trabalhar mais para ganhar menos, né? E quando você tem uma proposta de valor irresistível, ela vai permitir alguns pontos para você. Primeiro, ela vai permitir que você se destaque no mercado, né? Mesmo com um mercado cheio de players, né? Cheio de concorrentes, a tua proposta de valor ela te faz com que você se destaque, né? Se diferencie da concorrência, faz você fidelizar seus clientes, né? Por razões além do preço. E também vai fazer com que você possa cobrar mais caro sem depender de promoções e construir uma reputação sólida e duradoura. Então, quando a gente fala de construir a proposta de valor do seu negócio, é justamente trazer para você que você vai vender independente da concorrência, você vai vender independente da crise, você vai vender independente das dificuldades, sei lá, do seu mercado, do setor, independente, né, da dificuldade econômica do país, você vai continuar vendendo, porque a tua proposta de valor, ela gera interesse e gera demanda. Então o espaço para quem vende valor é muito menos disputado do que o mercado de preço baixo. Então, repara que quanto mais valor você entrega, quanto mais valor você gera para o teu público, para o teu cliente, menos concorrentes existem lá. E o Walt Disney ele falava, né, que ele gostava do impossível porque lá a concorrência é menor. E isso traz uma ideia de que quanto mais valor você gera, quanto mais talvez impossível você torne a tua oferta, né, de tão irresistível, menos concorrentes você vai ter, porque menos pessoas vão estar dispostas a entregar tanto valor e tanto resultado a ponto, né, de se diferenciar desse mercado. Então eu vou trazer alguns exemplos reais aqui, né, que aconteceram de pessoas que passaram por esse processo. Que é, por exemplo, o fato da Luciana, da clínica de estética, né, que ela parou de competir por preço com salões de bairro e ela passou a oferecer pacotes com experiência completa de transformação. Isso fez ela incluir uma consultoria de imagem e um acompanhamento personalizado e fez com que ela aumentasse em 40% o ticket dela em apenas 3 meses. Ou como o Carlos, da distribuidora de alimentos, que criou uma proposta baseada em entregas ultra rápidas e suporte consultivo, ajudando restaurantes a gerenciar o estoque e reduzir perdas. E o resultado dele foi que ele conquistou contratos fixos e cresceu 60% em um ano. Ou ainda como a Patrícia, da loja de roupas, né, que deixou de vender apenas peças e passou a oferecer uma consultoria de estilo personalizado, com acompanhamento via WhatsApp, dobrou as vendas recorrentes e aumentou os indicadores em 75%. Então todos esses empresários eles enfrentavam as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Uma competição acirrada, né? Margens apertadas e dificuldade no crescimento. Mas quando você aplica a proposta de valor com diferenciação, você percebe os benefícios que isso vai trazer para você, principalmente em resultado, em crescimento, em vendas e lucro, e resultados todos esses aqui muito, muito, muito rápidos. Então é isso que você vai ter. Bom, você pode estar até falando assim, mas no meu ramo isso não funciona. Porque eu não tenho tempo para ficar criando proposta de valor, tenho que vender. Porque meu negócio é pequeno, eu já tentei melhorar minha comunicação, mas não funcionou.
Tudo isso são desculpas que você está criando para que você não faça o que tem que ser feito para gerar o resultado que você quer. E eu entendo que muitas vezes a gente faz isso verdadeiramente porque a gente tem medo do novo, medo do desconhecido, medo de tentar e fracassar. Mas acontece que é por isso que a gente cria as nossas aulas, para que você aprenda num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, com passo a passo, com ferramentas para que você possa gerar resultados, tá? Bom, para que você tenha resultado no seu negócio e para que a proposta de valor ela seja eficiente e principalmente que ela possa gerar os resultados que você quer para aumentar o faturamento da sua empresa, você precisa entender que a chave é ir além da superfície. O que eu quero dizer com isso? O erro não é apenas você não saber fazer uma proposta de valor para o seu negócio, mas às vezes o grande erro é também tentar construir ela em cima de uma base desorganizada. O que isso quer dizer? A gente chega no jeito errado da coisa, que é o jogo vazio. Isso significa o seguinte: o erro que a maioria dos empresários cometem é você tentar montar uma proposta de valor que seja forte em cima de uma estrutura que é uma estrutura desestruturada, uma fundação frágil, né? Então, assim, proposta de valor não é só frasezinha bonita, não é slogan de marketing, tá? É estratégia, é técnica e é fundamentação do teu negócio. Então, ó, pensa comigo. Imagina quando você quer montar a tua proposta de valor, mas é como se você estivesse construindo uma casa, um prédio. Qual que é a parte mais importante da construção de uma casa, de um prédio? É a sua fundação, é a sua base, é o alicerce. E assim como o alicerce de uma casa, né, a construção da proposta de valor do seu negócio precisa ter um alicerce bem consolidado, firme, que é a estrutura da tua empresa muito bem organizada. Então, o primeiro erro que você comete aqui é quando você quer focar apenas na promessa e não na entrega. O que isso quer dizer? Você promete excelência, mas falta processos, falta padronização, falta qualidade nas tarefas do dia a dia, e isso te leva a retrabalho, a prejuízo. Então, uma proposta de valor, ela não vai se sustentar quando todo o restante do jogo não funciona. E isso leva ao segundo erro, que é a obsessão por ser único. Você tenta criar algo, né, que é totalmente novo, mas sem perceber que já tem uma oportunidade de lucrar mais, sem precisar vender mais. O lucro que fica escapando é por causa da sua má gestão, ou seja, você tem custos exacerbados, problema numa precificação, e isso faz com que você não tenha resultado. E isso leva ao terceiro erro: construir um castelo de areia na equipe. Você não vê que o problema é só contratar melhor, mas o problema também é treinar melhor, delegar melhor, contratar melhor, ter mais processos claros. E com uma equipe desalinhada e sem autonomia, a proposta de valor da sua empresa se torna um peso. Então, diante de tudo isso, qual seria o jeito certo para que eu pudesse construir uma proposta de valor para o meu negócio que de fato me diferencie dos meus concorrentes, que faça sentido para o meu cliente e me faça vender mais? A proposta de valor irresistível, ela não é apenas o que você diz que faz, mas o que você realmente entrega. Ela nasce da organização com resultado real. Por exemplo, o método administrador de resultado constrói essa fundação sólida com um passo a passo claro. Qual que é o passo a passo claro? Quando a sua empresa está organizada, a tua proposta de valor é cumprida naturalmente. Por quê? Porque você não vai precisar de esforço. A entrega, ela é consistente por toda a equipe, gerando resultados mensuráveis e previsíveis e se fortalecendo a cada novo cliente. Então você precisa entender que quando você cria uma proposta de valor que de fato gera resultado, que gera consistência
e que você de fato entrega aquilo que você promete na tua proposta, todo o restante funciona dentro da tua empresa. Então eu vou trazer para você um passo a passo aqui, né, bem simples, de como a gente cria uma proposta de valor e implementa isso dentro da sua empresa. Então o primeiro passo ele é muito simples, você precisa entender onde está o seu maior lucro. O que isso quer dizer? Antes de pensar em qual é a sua proposta de valor, você precisa descobrir onde ela já existe naturalmente no seu negócio. Ou seja, o método administrador de resultado, ele te ajuda a encontrar o lucro oculto do seu negócio. Ou seja, aquele lucro que você está perdendo, né, por causa da sua desorganização. Então, pensa comigo, onde que está o lucro do seu negócio? Será que o lucro do seu negócio está em vender produtos? Ou será que o lucro do seu negócio está nos serviços agregados que você tem aos seus produtos? Então, quando você entende isso, você percebe o quanto você pode gerar de valor para o seu cliente e não necessariamente você tem que reinventar a roda para poder vender mais e ter mais resultado. Então, algumas ações práticas aqui que você pode aplicar é o seguinte. Primeiro, identifica quais são os produtos e serviços que realmente dão lucro no seu negócio. Descubra quais são os clientes mais rentáveis e por quê. E aprenda a otimizar os processos simples para reduzir o retrabalho e desperdício, mapeando os pontos de contato que os seus clientes mais valorizam. Então, a proposta de valor, ela é mais poderosa quando ela nasce dos pontos fortes que já existem na tua empresa. Então, o que eu estou falando para você não é que você tem que criar algo completamente novo, inovador, do zero. Não. Os teus resultados, eles já existem dentro da tua empresa, só que você não consegue perceber. Você não consegue mapear isso, porque você está muito ocupado olhando para o lado errado do seu negócio. Então, quando você começar a perceber, né, onde está o maior lucro da tua empresa, você vai perceber o que você precisa fazer e como definir a tua proposta. E para isso, dentro da nossa metodologia, existe uma ferramenta que inclusive é muito eficiente para ajudar você a construir a tua proposta de valor. Por quê? Porque ela faz um diagnóstico com o mapa do caos. Lá, ela te mostra exatamente a clareza de onde a tua empresa está. Ela vai te mostrar, avaliar de forma objetiva o estado atual do teu negócio. Ela vai identificar os pontos de vazamento, ou seja, aqueles pontos que está fazendo você perder dinheiro, que está fazendo você perder performance, e vai te mostrar para onde a tua empresa vai. E aí você vai conseguir estabelecer as suas metas. E, com isso, criar planos de ação sequencial para organizar a sua empresa. Então, por exemplo, no meu negócio, na minha estrutura, no nosso projeto, você vai conseguir fazer isso através do nosso diagnóstico. Segundo passo, defina uma proposta de valor que sua empresa consegue entregar. E por que eu estou falando de defina uma proposta de valor que a sua empresa consegue entregar? Porque muitas vezes não é você prometer muito para o teu cliente, mas muitas vezes é você prometer o certo e entregar aquilo que foi prometido. O segredo, de fato, né, não é você prometer algo que você não vai cumprir, mas sim construir uma proposta baseada no seu negócio real. Ou seja, a proposta ideal ela deve ser o seguinte: relevante para o seu cliente, verificável na experiência, sustentável na sua operação diária e ela precisa ser diferenciada da sua concorrência e lucrativa. Ou seja, nada aqui vai além da conta. É só você entender realmente e ter conhecimento do teu negócio, percepção do teu negócio, que você vai entender exatamente como você consegue ser relevante, verificável, sustentável, diferenciado e lucrativo. Tá? Então eu vou trazer algumas perguntas para que você possa perceber, né, e tentar aplicar isso e extrair essas informações. Por exemplo, o que você já faz melhor que o seu concorrente? A partir do momento que você entende aquilo que você faz melhor do que o seu concorrente, você já começa a perceber quais são os seus diferenciais. Qual problema resolvemos de forma eficiente? Se você tem um problema, né, que você resolve com o teu produto ou com o teu serviço de forma eficiente, escalar essa solução é
uma ferramenta de alto potencial lucrativo. Qual aspecto do nosso serviço os clientes mais elogiam? O que você faz que encanta o teu cliente? Qual é a ação dentro do teu propósito, dentro do teu produto, do teu serviço, que o teu cliente olha assim e fala, cara, isso é sensacional. Pode ser o atendimento, pode ser a entrega, pode ser a logística, pode ser o prazo, pode ser, enfim, uma infinidade de coisas que faz com que o seu cliente se apaixone pelo que você vende. E aí a gente pensa o que podemos garantir com 100% de certeza? O que você pode fazer garantindo 100% que você vai entregar aquele resultado? Qual resultado concreto entregamos? Então aqui você vai conseguir construir a clareza necessária para que você possa montar a sua proposta de valor. Bom, agora eu vou trazer para você os elementos de uma proposta de valor irresistível. Quais são os elementos que fazem com que você tenha mais resultados na sua proposta de valor? E o primeiro elemento é a clareza. O cliente entende imediatamente o que você oferece sem confusão ou termos técnicos desnecessários. A mensagem é direta e simples. A especificidade. Quando a sua proposta de valor é irresistível, ela é específica, ela evita termos genéricos como qualidade e excelência, usando dados concretos e exemplos específicos do que você entrega. Resultados tangíveis. Deixa claro qual transformação ou benefício o seu cliente receberá. Não é apenas o que você faz tecnicamente. E ela gera prova social. Ela incorpora evidências de que a sua proposta funciona, seja através de depoimentos, casos de sucesso ou garantia. Vamos para o terceiro passo. Construa o motor da sua proposta de valor com a delegação. O que isso quer dizer? A sua proposta de valor só será sustentável se você não for o gargalo. Isso quer dizer o seguinte, o coração do nosso método, por exemplo, é a delegação de responsabilidade. Você vai criar uma estrutura que permite à tua equipe entregar resultados de forma autônoma, sem depender de você. Então, por exemplo, vamos pegar os benefícios aqui. Mais tempo e mais liberdade, mais escalabilidade do seu negócio, uma entrega consistente da proposta de valor, o fim da necessidade de apagar incêndios. Isso é o que a gente gera de benefícios através da nossa proposta de valor. Como que você implementa isso no seu negócio? Através de um documento claro de processos, treinamento efetivo, criação de indicadores de desempenho, desenvolvimento de líderes internos. Então, quando você entende o diferencial e você constrói o motor da sua proposta, você vê que muitos benefícios serão gerados em torno dos resultados que você está buscando e agregando valor. Bom, então agora eu vou trazer para vocês alguns estudos de caso para você entender com exemplos reais, né, como que empresas brasileiras elas se transformaram através de propostas de valor em resultados concretos. Então vou trazer aqui um caso de uma padaria, né, no interior de São Paulo que aplicou essa metodologia. Qual que era a situação inicial dela? A concorrência, ela tinha concorrência com grandes supermercados. E aí as margens, né, dessa empresa eram cada vez menores. E isso gerava uma dificuldade para manter clientes fiéis. O dono da empresa ele trabalhava ali cerca de 14 horas por dia. E aí depois que ele entendeu e implementou, né, o processo da proposta de valor irresistível, qual foi a transformação que ele teve? De uma padaria comum para um centro de experiências gastronômicas artesanais. O que isso fez? Ele acabou mostrando aqui a nossa proposta de valor, produtos 100% artesanais, produzidos diariamente com ingredientes locais selecionados em um ambiente que resgata a tradição familiar da boa mesa. Quais foram os resultados? 45% de aumento no ticket médio, 30% no crescimento do faturamento anual e 5 horas de redução na jornada diária de trabalho do empresário. Então, quando você entende, né, o que uma proposta de valor pode proporcionar para o seu negócio, não só a gente tem aqui, por exemplo, em números, né, de aumento de faturamento, de ticket médio,
mas também benefícios que não são quantitativos do ponto de vista financeiro, como é o caso da redução da jornada de trabalho dele ali, do dono, que caiu, né, de 14 horas para 9 horas diária. Então isso também é um grande benefício e um grande salto para o negócio. Bom, vamos para mais um caso aqui, é o caso de um escritório de contabilidade em Belo Horizonte. Qual que é a situação atual, né, inicial desse escritório? Primeiro, ele tinha uma competição acirrada por preço e uma alta rotatividade de clientes. Isso gerava problemas constantes de comunicação e uma equipe desmotivada e sobrecarregada. A transformação dele foi o seguinte: de um escritório tradicional para um parceiro estratégico financeiro de pequenas e médias empresas. Então a nova proposta de valor deles foi o seguinte: contabilidade consultiva com atendimento em até 2 horas e relatórios mensais que mostram claramente como aumentar a lucratividade com garantia e economia tributária. O que isso causou de resultado? Primeiro, 85% de taxa de renovação de contratos, 60% de aumento no valor médio de honorários e 40% de redução nos tickets de suporte. Então, quando você entende que a proposta de valor entrega de fato o resultado daquela proposta, você vê o tamanho da transformação e dos benefícios do negócio. E aí a gente chega no nosso caso 3, que é um salão de beleza no Rio de Janeiro. E esse salão, ele tinha uma competição intensa no bairro, né? Uma clientela instável e sazonal. E tinha uma dificuldade para manter profissionais com uma margem de lucro mínima. E a transformação foi o seguinte: de um salão convencional para um estúdio de transformação de bem-estar pessoal. Então a nova proposta de valor deles foi a seguinte: a experiência completa de renovação com consulta de estilo personalizada, atendimento sem espera ou devolvemos o seu dinheiro e acompanhamento pós-serviço. Isso gerou um resultado de 70% de clientes agendados para o próximo serviço antes de sair, 3 vezes no aumento de indicação de novos clientes e 80% da redução de rotatividade dos profissionais. Isso faz com que a empresa ela se solidifique no mercado e principalmente ela se diferencie. Presta bem atenção. Se a gente está falando de um salão de beleza, né, um salão aqui, a alta rotatividade pode ser também por quê? Porque não gera tantos negócios, não gera tantas oportunidades. Quem está lá prestando serviço precisa ganhar dinheiro, não está entrando dinheiro, a pessoa sai. Agora, se você aumenta o valor percebido, melhora a tua proposta, traz mais cliente, agenda mais serviço, aumenta o faturamento, faz com que os profissionais fiquem e aumente a demanda de profissionais que querem estar lá. Por quê? Porque eles querem faturar, eles querem vender, eles querem ganhar dinheiro. Então percebe como a proposta de valor ela pode ser, né, o fator essencial ali, chave, para fazer o teu negócio ter resultado. Né? Claro que isso não é o todo. Obviamente que existe um processo de estruturação e hoje eu peguei um fragmento do nosso método administrador de resultado para você entender, né, o quanto o método é poderoso para transformar resultado. Imagina, trazendo um fragmento aqui para você já melhorar o faturamento da sua empresa, crescer o seu negócio, imagina implementando uma metodologia completa. O que esses casos têm em comum? Né? Primeiro, foco em valor, não em preço. Né? Ou seja, todos deixaram de competir por preço e passaram a oferecer uma experiência. Processos bem definidos, eles implementaram processos claros, né? Assim como a gente ensina para os nossos alunos, e uma equipe treinada e autônoma. Isso faz com que a empresa dependa menos do dono. E principalmente, aprendeu a ter métrica de acompanhamento, porque isso faz toda a diferença para entender como os resultados chegam ao teu negócio. Então, todos aplicaram os 3 passos do método administrador de resultado e entenderam onde fica o lucro e definiram uma proposta de valor executável, construíram uma estrutura de delegação. Agora eu vou trazer um pequeno passo para você começar agora. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. O exercício prático aqui é o seguinte: pega uma folha de papel e aí você vai responder a seguinte pergunta: o que me impede de ter tempo livre hoje e crescer de forma sustentável? Por quê?
A resposta dessa pergunta está diretamente ligada à sua proposta de valor. Analise se o obstáculo está na falta de clareza dos seus processos, na falta de autonomia da sua equipe ou num financeiro que não tem visão, não tem acompanhamento. Por quê? Isso vai te ajudar a identificar se o seu ponto de partida, né, da organização da tua empresa, por onde tu tem que começar. Se é pelos processos, se é pela equipe, se é pelo planejamento, né, isso vai fazer com que você entenda, né, e a gente vai poder te ajudar a dar esse passo. E agora você vai poder criar a sua proposta de valor em 5 etapas. Primeiro, identifique o que os seus melhores clientes mais valorizam. Depois você vai listar os diferenciais reais e verificáveis. Ou seja, o que você faz de melhor que os seus concorrentes. Depois você vai formular uma proposta em termos de resultado. O que isso quer dizer? Você não vai descrever o que o cliente obtém. Por exemplo, garantimos a redução de 30% no tempo da entrega. Mas você vai... Lembra do exemplo da furadeira. Você vai trazer, em termos de resultado, a transformação que você gera nele. Depois você vai testar em um grupo pequeno de clientes para ver o que vai acontecer e qual vai ser a sensação. Né? A mensagem é clara, ela gera interesses e, por fim, implementar e ajustar de forma contínua, incorporando isso, né, em todos os pontos de contato com o seu cliente. Isso vai fazer com que a tua proposta de valor ela seja eficiente, lucrativa e acelere o faturamento do seu negócio. O próximo passo que você pode dar é o método administrador de resultado. Se você está cansado de trabalhar muito e não lucrar, se você sente que o seu negócio depende de você, se você vê o teu concorrente vendendo mais que você, né? O método foi criado para você porque em apenas 90 dias você vai poder transformar o seu negócio num negócio organizado, lucrativo e que funcione sem depender de você. Então esse método já ajudou muita gente e vai poder ajudar você também a transformar o seu resultado. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, né, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe, porque uma proposta de valor irresistível não é apenas o que você promete, mas o que sua empresa realmente pode entregar de forma consistente. Te vejo lá no próximo episódio do nosso Gestão na Prática.